Vamos lá. Bom, por que eu cheguei nesse tema hoje? No final de semana, eu me deparei aqui com alguns vídeos do YouTube sobre previsões, né, dos signos através do tarô. E eu comecei a analisar os vídeos, assisti 4 vídeos, né? Eu falei assim, eu vou fazer uma comparação aqui das pessoas que fazem a leitura do tarô. E aí, assistindo quatro vídeos, eu me deparei com informações muito similares entre elas. As pessoas, elas conseguiram trazer um contexto muito parecido entre elas. Claro que tinha aqui uma ressalva ou outra, né, entre um e o outro, porque um segue um símbolo, o outro segue outro símbolo. O que são, nesse caso, os símbolos? Um segue os orixás, o outro segue cigano, o outro segue linha de anjo, e assim vai, porque é tudo símbolo, né? Mas, num contexto geral, eles conseguiram trazer a mesma informação, o conceito foi o mesmo. E aquilo me intrigou, né? Porque eu perguntei por que aquilo fazia sentido e como que essas pessoas conseguiram trazer tais informações de uma forma que coincidiam umas com as outras, né? Havia uma sincronicidade ali entre os leitores, trazendo informações muito parecidas. E aí eu recebi a resposta. A resposta é: só existe um sonhador e um sonho. O que significa isso? Todo mundo está conectado. Então, não existe separação. Cada um de nós está aqui num sonho. Então, nós compartilhamos esse sonho. E se nós pararmos para pensar naquela pirâmide de Maslow, que a gente trouxe numa outra aula, a maioria de nós está ainda ligado à primeira base e depois à segunda base. Que a primeira base é sobrevivência e a segunda base, relacionamento. Então, se você pega essas leituras, seja de Búzios, seja do tarô, né, dos oráculos, você vai ver que todas as questões são voltadas para esses dois níveis. E hoje, conversando com a Carla, né, a irmã do Sandro, a gente estava falando, né, do tarô, ela tem uma percepção um pouco diferente do Sandro, ela trabalha com os arquétipos, trabalha com esses símbolos, né, ela trabalha com as ferramentas também, então ela não desmerece, né, não tira o valor das ferramentas. Boa noite, Aparecida. E a gente estava falando, né, do quanto isso tem... Boa noite. Boa noite. Do quanto isso tem significado aqui. Por quê? Porque é do inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo está projetando, a questão da sombra, né? Bate na grade cristalina e volta para a Terra. E aí, todos nós que estamos aqui num sonho, que ainda não fizemos a transição do ego para o Espírito Santo, que esse é o verdadeiro despertar, é estar pelo Espírito Santo, né? Parar de acreditar nos pares e opostos, nós captamos. Então, por exemplo, eu estou lidando com uma questão aqui familiar. Ela também está lidando com uma questão familiar. E, coincidentemente, é muito parecida as questões. São mudos personagens e um pouco da forma como eles estão lidando, mas estão lidando. E aí esse inconsciente coletivo projeta e acredita nesses pares de opostos. Tanto é que, quando vai fazer lá a leitura astrológica e aparece lá uma previsão não muito boa, né, que tal planeta vai ter uma interferência e este ano não é muito bom para você. Você já compra a ideia. Isso é pares de opostos.
Isso é dar poder para um mundo ilusório, que é o que o Joel fala. Né? O Joel, ele fala que isso aqui é uma mente humana, não é criação, né? A mente humana fez, porque a mente humana está no ego, então o ego faz, o Espírito Santo cria. Tudo que é criado não pode ser desfeito. E o que é criado pelo Criador, ou o co-criador, e é criado na eternidade. Tudo que é feito pelo ego pode ser desfeito, porque é equivocado. Né? E as ferramentas, elas estão num nível sutil, elas não estão nesse nível aqui material. Tá? Então, nós vamos falar aqui como é que a gente acessa essas ferramentas e da forma correta de se trabalhar com essas ferramentas. Por quê? Se você vai para uma ferramenta, por exemplo, que nem o Reiki é uma ferramenta feita aqui, neste universo dual. E aí, você dá poder para essa ferramenta. E você acha que é a ferramenta que cura. Já está equivocado. Porque a ferramenta ela foi feita neste contexto, nessa configuração, né, feita pelo universo egóico. Ela tem a sua valia? Tem. A partir do momento que você tira o poder dela e transfere esse poder para o Espírito Santo. Então, assim, as ferramentas, elas podem ajudar? Podem, todas elas. Desde até uma consulta que a gente, né, tem aqui da Umbanda, Candomblé, o próprio Espiritismo, enfim, todos os lugares que nós vamos pedir ajuda, que nós frequentamos e vamos buscar solução fora, elas podem ser benéficas desde que a minha consciência esteja na mente certa e não na mente errada, que é do ego. Por quê? Porque o ego aqui, ele sugestiona. Então, quando eu vou fazer um Theta Healing, eu vou fazer um tarô, vou fazer um búzios, se eu não estiver com essa mente no lugar certo, na mente da presença do Espírito Santo, pedindo para que ele corrija a mente e atue na mente do meu irmão, aquela informação pode vir distorcida, pode vir contaminada. Por mais que a pessoa tenha ali, digamos assim, o conhecimento de que ela não pode estar julgando. Se ela entrar no julgamento, ela não vai conseguir ajudar, não vai conseguir trazer o que precisa, porque ela já entrou na separação. Mas, se a pessoa não entende do ego, não sabe como que isso é trabalhado, porque o ego, ele se faz muitas vezes de luz, ele distorce o que a gente está com a intenção, então ele mascara muitas vezes, não vai ser fidedigna aquele trabalho, aquela leitura. Você vai achar que vai estar trazendo uma coisa, quando na verdade vai trazer outra. Então, qual que é o sistema? O sistema é, se você vai fazer uma consulta, você solicita que o Espírito Santo estenda a mente do seu irmão e a sua, e aí ele traz do inconsciente para o consciente. Aí que está o segredo, porque você já delegou, é dele fazer as correções, porque ele não está neste sonho. Nós não conseguimos ver a verdade aqui, porque nós temos um véu. E nós estamos ainda fazendo a transição do ego para o Espírito Santo ou para a presença. E essa transição, ela é gradual. Então, nós podemos correr o risco de estarmos equivocados. Então, nós pedimos que essa mente, por isso que Joel, quando ele curava, ele sentava, né, em oração ali, em quietude, e a oração era o Pai trabalhando através dele, a presença que tomava conta daquela consciência, daquela mente. E ele estendia a mente da presença para aquela pessoa que ele ia
atender. Era a unificação pura ali. Qual é a diferença ali que as pessoas acham que tem entre presença e Espírito Santo? Nenhuma, porque o Espírito Santo é um símbolo estendido da presença para nós. Porque isso aqui é tão denso, a ilusão da separação é tão forte que ele é um intermediário que não está no sonho e consegue ver a verdade. Então, olha como é que eu posso trabalhar da melhor maneira e entregar para que esse Espírito Santo trabalhe no inconsciente do outro, do meu irmão, e estenda e traga a verdade. Então, por exemplo, se uma pessoa vai ler um tarô e ela vai equivocadamente trazer uma informação com o olhar do lado de fora, por exemplo, julgando o outro como tendo poder sobre você, então, vamos lá. Vamos colocar uma situação aqui hipotética. Você descobre nessa leitura de tarô que você está tendo uma traição, uma pessoa está te traindo. Olha, eu estou vendo aqui que tem uma pessoa muito próxima de você que está te traindo. Pronto. Isso já entrou no inconsciente e já teve ali uma condenação. Então, eu não vou para uma mente de perdão, eu não vou para a mente de correção, de estender, seja quem for, e eu estendo o Espírito Santo que corrija a mente desse irmão que está equivocado na traição e corrija isso. Porque se eu não tenho essa compreensão, o que a gente vai fazer? Ataque. E eu atacando, eu estou reforçando o que o outro está me trazendo. Agora, se aquele irmão que está trazendo a informação para mim está ciente do Espírito Santo, que é Deus, que é a presença, que está agindo ali, não é outro símbolo que pode estar equivocado, ele vai trazer um outro tipo de informação. Ele vai te trazer coisas do seu inconsciente em relação a você, do tipo, olha, eu vejo que você está com raiva de alguma coisa, você está com culpa, você está com medo de alguma coisa. E isso está atraindo para você certas circunstâncias. Olha a diferença. Quando se está agindo pelo Espírito Santo e quando está agindo pelo ego. O ego, ele vai distorcer e vai criar uma situação de combate. Você precisa combater isso. Né? Não vai para estender o perdão e parar de dar poder para os pares e opostos. Então, é tudo uma questão só de direcionamento e saber para quem que você pede para fazer as correções ou trazer a informação que você precisa. E no Teta, que nem a Brena citou, é a mesma coisa. Embora o Teta ele tenha o comando do Criador, se a pessoa não sabe, né, que ela tem um sistema de ego, né, equivocado, né, e que ela pede para que essa presença traga do inconsciente para o consciente, ela vai começar a distorcer os atendimentos. Boa noite, Ione. Então, quando eu estou atendendo, eu faço isso, seja qual ferramenta, seja no ajuste de frequência ou no Teta, eu estendo antes de tudo que o Espírito Santo vá e estenda a mente do meu irmão e traga no inconsciente, do inconsciente para o consciente dele, e isso vai me estender também, porque eu vou conseguir fazer uma leitura mais assertiva, vou fazer uma leitura correta daquilo, se eu estiver receptiva. Eu preciso estar receptiva, sem julgamento, sem controle. Ele vai me trazer essa informação e eu vou conseguir traduzir para a pessoa da melhor forma. Então, as ferramentas, elas todas têm a sua função, embora elas tenham sido feitas aqui. Quem as fez também tinha ego. Muitos
não estavam cientes de como é que funciona essa mente humana, que é a mente do ego, e pode até ter canalizado a tentativa dos melhores dos mundos em termos de ferramentas para contribuir, mas pode ter trazido uma parte equivocada. Então, na dúvida, você pede para que essa mente do Espírito Santo, que é a mente certa, que está sem véu, não está dentro do sonho, mas conhece tudo a respeito deste sonho, ilusão. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, quando estiver mais maduro, que Joel fala disso nos livros dele. No livro Além das Palavras, ele cita: eu nunca nasci, eu nunca morri, porque eu nunca estive aqui. É só uma ilusão de separação. Por isso que eu não tenho que dar poder para os pares de opostos. Ok? Então, eu uso as ferramentas que estão aqui no nível sutil, então elas não estão neste nível do físico, né? Estão abstratas. E peço para que o Espírito Santo esteja nelas, né? Junto comigo. Eu vou até o Espírito Santo, eu não trago ele para cá. Vou até ele e peço que ele, junto comigo, faça essa leitura. Faça essa interpretação da melhor forma possível. E aí os downloads vão acontecendo. Você vai fazendo e ele vai trazendo as percepções equivocadas do seu irmão. E aí você vai fazendo um trabalho certo. É o que está no livro A Arte de Curar pelo Espírito. Quem é que cura? Não é a ferramenta. Esse também é outro equívoco que muitas pessoas dão. Primeiro, o poder não está na ferramenta. Né? Então, as pessoas falam, eu me curei com a ferramenta. Não, a ferramenta não tem esse poder. Tá? E aí depende. Às vezes, há um equívoco achando que houve uma cura, quando, na verdade, só atacou o efeito, mas a causa ela não foi atacada porque ela está no inconsciente ainda. Ela não foi trazida para o consciente. Então, ela teve uma melhora, mas a causa que está na mente errada, ela não foi atingida pelo Espírito Santo. Porque, veja, o ego que faz as distorções, ele não pode fazer as correções, porque ele desconhece, ele não tem esse poder. E ele só faz o que faz porque nós damos poder para ele fazer. Então, nós somos responsáveis por aquilo que está na mente. Então, se houve um efeito no corpo físico, houve um efeito do lado de fora, é porque eu, na minha mente, dei poder para ele e aí se manifestou. Mas ele não pode fazer o caminho de volta, porque ele não conhece as correções. Então, as correções só podem ser feitas pelo Espírito Santo. Ok? Então, não é desmerecer as miscelâneas, né? O Sandro, ele trazia isso porque ele traz o seguinte. O Sandro, ele pedia para que nós ficássemos num caminho só, não misturasse muito as coisas, porque você se perde. Além de você ficar com esgotamento mental de informação, né, obesidade de informação, porque você tem que transbordar. Quanto mais informação você traz, você tem que distribuir essas informações. É para que você não desvie do caminho, porque aí vai ficar muita coisa. Mas, até onde eu sei, e essa informação é segura, dependendo dos atendimentos que ele fazia, ele indicava, por exemplo, o Tantra. Deixa eu ver aqui, a Brena. É possível que o Divino Espírito Santo realize correção sem trazer para o consciente a raiz da crença da pessoa? Sim. Sim, porque é feito no silêncio. Não precisa. Isso acontece sim. Porque ele vai... Eu já tive isso, tá? Pessoalmente, no físico. E eu fui perceber que foi feita a correção dias depois.
Mas no momento, eu não sabia que estava sendo feito, mas depois de um tempo, eu percebi que realmente agiu. Pode. Então, não precisa necessariamente você ficar sabendo. A pessoa, depois de um tempo, ela vai perceber. O que acontece muito é o seguinte: vamos falar de uma manifestação no físico como uma doença, tá? Que a pessoa fez no corpo por uma percepção equivocada de uma crença de autopunição, tá? Vamos colocar uma ferida aí, tá? É assim, que como é que o Espírito Santo trabalha? Ele é muito inteligente. Se ele achar que essa pessoa, ela, num instante de milagre, dessa correção, ela achar que deve fazer outra autopunição, porque aquela foi muito fácil de se curar, olha isso. O Espírito Santo, ele não tira de imediato. Olha isso. Porque o sistema do ego ali é tão complexo, ele é tão ardiloso, que ele vai fazer a pessoa acreditar que, assim, tá muito fácil. Vamos fazer uma coisa mais difícil, né? Porque isso aqui você não vai ter resultado, né? Você tem que se punir mais, né? Foi pouco, né? É o tal do pecado, né? Então, começa a fazer outro. Então, isso é feito muitas vezes no silêncio e vai retirando aos poucos. Então, ela vai tendo percepções de uma progressão, não instantânea, tá? Então, as ferramentas, elas estão para serem utilizadas sim, todas elas podem, porque o inconsciente coletivo ainda precisa delas. Então, nós estamos incluindo tudo. Os florais de Bach, você tem essas que a gente citou aqui, que é o Reiki, o Theta Healing, barras de Axis, o Tantra, que o Paulo me perguntou essa semana e eu expliquei para ele sobre o Tantra, que ele achou que era uma questão de iluminação. Eu falei, não, até o Tantra foi feito aqui. Agora, as ferramentas, elas um dia precisam ser ultrapassadas. Elas são um trampolim, são um meio de te auxiliar, mas vai chegar no nível de compreensão e de consciência que elas precisam ser transpostas, né? Elas precisam ser utilizadas ou menos, ou até chegar num nível que não se precisa mais delas. E aí você vai total para o sistema de correção interna. Ok? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade, aproveita. Eu não sei se dá tempo ainda, mas eu quero falar da constelação familiar, de um equívoco que existe na constelação, que esse é de lascar. Esse eu perguntei, fiquei um bom tempo assim esperando a resposta, porque eu não via lógica naquela concepção que foi me passada. Eu não fiz o curso, acho que eu fiz uma vez só a constelação, há muito tempo atrás. Mas eu escutei de uma pessoa que fez o curso e ela me trouxe essa percepção e eu fiquei assim, eu falei, não, isso não é possível. E depois que eu cheguei no Joel e cheguei no 100, foi confirmado que o que eu imaginava estava certo. Mas eu acho que hoje não vai dar para a gente falar um pouco dessa parte. Vou deixar para a próxima aula, tá? Então, assim, tem muita coisa equivocada, né? Mistura de níveis. O que são misturas de níveis? Eu trago do absoluto pro dual, o relativo. Eu misturo os níveis. Então, eu acho que trazendo do absoluto pro relativo vai corrigir, né? E não é isso. Eu levo do relativo para o absoluto, né? O relativo é o dual aqui, e o absoluto é a presença, né? Então, físico e mente, né? Físico e o espiritual. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer, por quê? Porque quando eu recebi essa resposta do tarô, que é tudo um sonho, então todos estão sonhando o mesmo sonho, só existe um sonhador e um sonho, porque todos nós somos um, né? Não há separação, não precisa sair desses pares de opostos. Eu projeto,
todas as percepções equivocadas e o meu irmão também. E isso se funde numa única mente. Então, nós compartilhamos aqui as percepções equivocadas dessas duas bases, da base de relacionamento e da base de sobrevivência. Então, por isso, quando se faz uma leitura coletiva, vai te trazer ali a sensação de que, nossa, foi para mim isso. Mas, à medida que eu começo a corrigir isso na mente, a parar de dar poder para essas coisas, eu começo já a regredir, a retroceder nesse conceito. E aí eu paro de projetar também. Tá? Então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se alguém quer comentar. Eu gostaria, o Vanessa está ouvindo? Oh. Não é que depois daquela última aula que você falou, né, dessa já questão de estender a mente, né, a nossa mente, para que a mente do nosso irmão seja corrigida e tudo. Aí dentro, logo em seguida, eu fiz uma sessão de Theta Healing voltada para a autoestima, e eu fiz como se fosse esse comando mental mesmo, sabe? Assim, que a minha mente, né, fosse corrigida, que a minha mente se unificasse com a da cliente e que a raiz fosse trabalhada, né? Que o Divino Espírito Santo atuasse em cima da questão dela. E aí eu imaginei isso, senti e até verbalizei para ela me dar a permissão. Uhum. E aí, por isso que eu te perguntei, porque não veio nada assim, não veio nenhuma crença à tona ali, mas no dia seguinte ela já falou que acordou, a gente estava tratando autoestima, né? Já Uhum. acordou se sentindo bem, se sentindo bonita, como nunca tinha se sentido antes. Olha, Então, eu interessante. acredito que tenha sido essa questão do silêncio, né? Que você falou que às vezes não vai Sim, vir a crença em si, mas vai estar atuando de toda forma, né? sim. Então, porque você atuou na mente certa, não tem como dar errado. A mente certa, por quê? Não existe dois Espíritos Santos, é um só, tá? Porque é uma mente só. Agora, se você tá nessa mente certa, não tem como dar errado, porque você estendeu o que aí? Você estendeu amor, você estendeu compaixão. Você não ficou olhando para o problema dela. Você soltou, entregou para que o Espírito Santo corrigisse na mente dela e mostrou, mas mostrou no dia seguinte. Então, assim, o tempo não existe, né? Deus é atemporal. Para nós, nós precisamos ver, né? Manifestar agora. Eu preciso ver isso aqui agora. Mas não tem tempo e espaço. Joel até fala isso, Deus é atemporal. Então, nós temos uma ilusão de tempo aqui, que as coisas precisam acontecer instantaneamente para confirmar aquilo que eu estou, né, projetando, aquilo que eu estou requerendo. E não é assim que funciona. Né? Por isso que a gente fala, não tenha pressa. Você é eterno, você é infinito. Você não faz parte disso aqui. Então, essa é uma outra percepção equivocada que nós usamos através das ferramentas, condicionados a querer a resolver a coisa dentro de um tempo X. Eu mesmo com Teta, corrigi uma questão em 2020, uma parte dela, e a outra parte se manifestou este ano. E aí eu fiz a pergunta, falei, poxa, mas eu achei que eu tivesse resolvido. Ele falou, não, você resolveu o ataque, mas no seu inconsciente existe a culpa. E essa culpa estava, o seu irmão só atendia essa culpa sua. Olha que doido isso. Entendi. E aí, quando isso foi resolvido no meu consciente, que é a iluminação, as coisas começaram a mudar de figura. Na hora, não. Na hora ocorreu aonde? No meu lugar de tempo e espaço de Deus. Mas depois foi reverberando durante esse tempo linear que existe aqui, né? Que os humanos precisam dele para ter referência. Mas isso já foi corrigido no campo sutil. Ok? Sim. Sim, e eu acho que quanto mais a gente, né, desenvolver mesmo, né, essa questão da unificação, uma oração nossa vai ser capaz, não vai precisar nem de um atendimento em si, né, você realmente estender esse amor, estender essa mente, essa correção da mente para qualquer problema, ver que alguma pessoa está passando por alguma situação difícil, né, Sim. eu acho que se a gente fizer isso, o atendimento vai perdendo realmente o sentido, né, conforme a gente vai entrando na presença, na prática. Sim.
Você até pode, né? Eu tenho conversado muito com uma outra amiga que também faz o Teta, a gente não segue 100%, porque muita coisa já não faz mais sentido, mas você pode pegar algumas partes da ferramenta e adaptar. E aí você, né? Porque tem muitas pessoas que elas precisam de referência. Sim, Elas precisam de uma referência ali para confirmar para elas mesmas que está dando certo. Mas verdade. você, se você, na sua mente, você já tem essa expansão da consciência dentro da mente certa, você não precisa disso. Então, para você tá tudo bem. Mas ela não precisa necessariamente ficar sabendo disso, Uhum, tá? entendi. Legal, obrigada, Vanessa. Nada. Gente, se ninguém não tiver mais perguntas, vou liberar vocês, salvar aqui a aula de hoje, deixar gravada. E aí, amanhã temos o Joel, vamos voltar com quando eu for erguer as alturas. Tá? E aí a gente dá continuidade na próxima semana, que eu quero falar um pouquinho da constelação, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, uma boa noite, obrigada pela presença. Até mais, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada.